Olá, tudo bem? Nessa quinta e última aula acerca da série que nós temos conversado Por que falar sobre o dinheiro, eu quero conversar um pouquinho com você e tentar dar uma ideia sobre o consumo consciente. Quando nós falamos de consumos, temos que entender algumas vertentes acerca do consumo. A palavra consumo, dentro do universo capitalista, ela é considerada uma atividade econômica. Poderíamos dizer que o consumo ele é necessário dentro do capitalismo. No capitalismo, os ramos econômicos são subdivididos em primário, secundário e terciário. Então, o setor primário é o setor da agricultura, o setor secundário é o setor da industrialização, das fábricas, e o setor terciário seriam os comércios e os turismos. Então, quando falamos sobre comércio, quando falamos sobre industrialização, existe ali uma certa produção, e esta produção exige o consumo. Sem consumo, sem mercado consumidor, não há empresa, não há comércio, logo não tem como a economia girar. Então o consumo, ele é necessário dentro do mundo capitalista. Então, partindo desse pressuposto, o que é o consumo? Pelo significado capitalista, ele é uma atividade econômica. Entretanto, nós temos também uma vertente onde o consumo ele tem aí um significado um pouco negativo, porque para se ter consumo tem que se ter um produto. Este produto requer matéria-prima e a matéria-prima nós vamos extrair da natureza. Logo, quando vamos extrair da natureza, há uma degradação ambiental. E a degradação ou as degradações ambientais, elas possuem uma reação em cadeia. Não será mais o mesmo. Logo, para se ter consumo, eu preciso do produto que exige matéria-prima, que exige destruição, no bom sentido do termo, se é que existe bom sentido para a palavra destruição do meio ambiente. O que eu quero dizer é o seguinte: para que haja consumo tem que ter o produto e ele exige a matéria-prima. É necessária a matéria-prima e eu vou ter que extrair isso da natureza. Ou eu vou destruir um morro, ou eu vou cavucar o solo, ou eu vou mexer com animais, ou eu vou mexer com o sistema da flora, ou seja, vou mexer com todas as árvores. Tudo isso vai sim fazer com que o meio ambiente ele fique degradado. Para ter consumo, tem que haver também destruição do meio ambiente, pois é necessário matéria-prima. Agora, quem é que vai consumir? No sentido popular, o consumo ele tanto é feito por famílias civis, pessoas normais, como também é feito por empresas, por mega empresas, por empresas multinacionais. Tanto um quanto o outro vai trabalhar com o consumo, pois a fábrica, por exemplo, ela consome matéria-prima. Nos fornece o produto industrializado, o produto final. Eu, consumidor final, então compro o produto final, mas a fábrica ela comprou a matéria-prima. A grande pergunta: por que consumirmos? Acredito que consumimos porque nós temos que satisfazer as nossas necessidades. Então a ideia do consumo está atrelada, está ligada diretamente às necessidades. E as necessidades habitam nas zonas do ego. Por exemplo, um ego ferido, um ego machucado. Este ego ferido, este ego machucado, tende a consumir para sair a deprê. Ou seja, consumir é uma válvula de escape de um ego ferido. Um ego privado de recursos, viveu toda uma história, toda uma vida privada de recursos e agora tem determinadas condições. Logo, este ego privado de recursos vai fazer o quê? Ele vai começar a consumir porque lá atrás ele não tinha, lá atrás ele não podia e agora que ele tem e agora que ele pode, então ele vai fazer. É o ego privado de recursos no passado. O ego obstinado é aquele que tende a consumir por pirraça. Então, porque disseram não, ou porque proibiram, é justamente por esse motivo que eu vou consumir. Existe o ego mimado, que tende a consumir sem limites, tudo que vê quer, na hora que quer, do jeito que quer, no momento que quer, e tem o ego desorganizado. O ego desorganizado é o ego que não sabe por que consome. Mas,
Quais são as perguntas ou o que é que eu preciso para consumir de modo consciente? O consumo consciente, ele precisa de 5 Qs. Ele está baseado em 5 Qs. Primeiro que, o que você quer? Primeiro que, o que você quer? A pergunta, o que você quer, diz respeito ao objetivo claro. Você tem um objetivo claro? Então vamos lá. Eu quero um carro, tá? Qual carro? Que marca de carro? Que cor de carro? O motor do carro? O câmbio do carro é manual ou não? Você quer automático? Você quer um carro híbrido ou não? Você quer um carro até que ano? A partir de que ano? A partir de que preço? A partir de que valor? Ou seja, você tem que fazer perguntas. O carro tem que ser claro. O objeto de consumo tem que ser claro. O que você quer? Primeiro que. Segundo que. Para que você quer? Esta pergunta diz respeito então ao propósito. Para que você quer um carro? Porque todo mundo tem. É válido esse propósito? Será que não é melhor andar de Uber? No trânsito das grandes cidades como São Paulo, por exemplo, será que não é melhor então você deixar o carro encostado ou não ter um carro, não ter a manutenção do carro, não ter a manutenção prévia do carro e andar de Uber? Andar de transporte público, será que compensa? A gasolina no preço que está, o diesel, o álcool no preço que está, compensa ter um carro hoje? Ou é melhor você andar de Uber? Então qual é o propósito? Para que? Segundo que? Para que você quer este objeto? É a pergunta que você tem que fazer para o consumo consciente. O consumo consciente ainda traz uma terceira pergunta. Para quando? Ou seja, diz respeito ao tempo. Em quanto tempo eu quero ter isso que quero? Quando? Que ano? Que mês? Que semana? Eu quero ter isso daí. Ou eu preciso ter, ou eu preciso satisfazer isso daqui. Quando? O quarto que já fala do quanto, ou seja, o preço real do produto. Esse preço real vai ter juros embutido? Seguro de vida embutido? O que é que tem embutido no preço real do produto? Quanto tempo vou levar para ajuntar? Ou, se vou financiar, parcelar, quanto tempo vou levar para pagar? Quanto é o quarto que. O quinto que, para que você e eu possamos consumir de modo consciente, é quem vai pagar? Quem? Quem vai pagar? Em outras palavras, o dinheiro vai sair do bolso de quem? O dinheiro vai sair da conta de quem? Vamos usar qual ou quais contas? Vamos usar e comprometer o meu, o teu, o nosso salário, o salário de quantas pessoas ou só de uma pessoa? O quem vai pagar, o quinto que, diz respeito a ter o objetivo claro de quem vai assumir essa dívida, essa prestação, ou satisfazer esse desejo de modo monetário. O consumo consciente, além dos 5 Qs, ele requer ainda desejo. Quando eu falo de desejo, eu falo da intensidade. O quanto você quer isso? O quanto de fato isso vai interferir na tua vida? O quanto de fato isso vai anular a tua vida se você não tiver? O quanto de fato isso é necessário em tua vida? Então, o consumo consciente diz respeito também ao desejo, e o desejo diz respeito à intensidade. É algo para se pensar. O consumo consciente diz respeito ao orçar. Nunca compre no primeiro site, primeira loja, primeiro vendedor. Você precisa pechinchar, você precisa procurar então outras alternativas para ver se o mesmo produto com as mesmas características, do mesmo jeito que você quer e precisa, você encontra ele mais barato para economizar. O lugar que não paga o frete, o lugar que te dá o frete, o lugar, sei lá, que vai te dar um desconto ou coloca um presente agregado, você tem que orçar, tem que se pedir um desconto. Então procure em outros sites.
Procure em outras lojas, se for loja física, mas não se retém, não se detém ao primeiro. Nunca compre no primeiro. E depois que você orçou, que você pesquisou, e você pode chamar, se for loja física, ainda o gerente, aquele que tem a senha mágica, que consegue um desconto maior do que o próprio vendedor. Se porventura ele disser que não tem como porque está na promoção, então o que você faz? E o que eu ganho? Eu não ganho nem uma bala, nem um chaveiro, uma bolsa, não sei, uma lembrancinha, não tenho nada, eu estou pagando à vista. E quem é que paga à vista hoje? Eu estou fazendo em menos vezes, me dá alguma coisa você vai receber isso em menos vezes. Então me dá algo. O consumo consciente requer orçar. O consumo consciente requer foco, porque você pode ter certeza que depois que você traçar um plano, isso aí for claro, e o desejo do seu consumo também estiver claro em tua mente, outras coisas irão surgir para tirar você do foco, então é necessário você manter-se no foco. O consumo consciente requer aquisição, é o último ponto. A aquisição é quando você concretiza a sua compra, quando você de fato consumiu, mas consumiu depois que você analisou os 5 Qs, depois que você percebeu a intensidade, a necessidade disso que você quer, depois que você pechinchou, andou aqui, labutou pelo preço ou pelo menor preço, e você ainda manteve o foco. Depois de toda essa trajetória, aí você vai comprar no lugar certo, porque você sabe que aquele lugar certo, aquele vendedor certo, aquele site é o certo, porque ele te deu as melhores condições. Com isso, você vai economizar. Quando falamos de vida financeira, e é assim que eu encerro esta série, eu comparo a vida financeira como se fosse uma escada, onde nós vamos ter ali 7 degraus. O primeiro degrau é você conhecer os números. É necessário você conhecer os números. O segundo degrau já é a consequência do primeiro. Se o primeiro você conheceu os números, no segundo, então, conhecendo os números, automaticamente você vai gastar menos, porque agora você tem ciência de onde está indo o teu dinheiro. O terceiro, gastando menos, você começa a eliminar aquilo que é fútil. Você começa a fechar a torneira e não deixa o dinheiro ele sumir, desaparecer, ser gasto de modo desnecessário. O quarto degrau, eliminando estas dívidas, o que é fútil, automaticamente você começa a concretizar as suas metas, os seus objetivos e os seus sonhos. O quinto degrau já diz respeito a você, depois que conquistou os sonhos, começar a investir o teu dinheiro para que ele trabalhe para você. O sexto degrau é justamente o dinheiro trabalhando para você, os juros compostos e automaticamente você tendo o alcance do sétimo degrau, que é a independência financeira. Mas tudo começa pelo primeiro degrau. O primeiro degrau, conheça os números. Pare um momento, reflita. É necessário falar sobre finanças, falar sobre o dinheiro. Desejo do fundo do meu coração que tudo te vá bem e que nesta vida, que nesse trilhar, nessa peregrinação, nessa caminhada da nossa vida, da nossa história em particular, que consigamos organizar melhor a nossa vida financeira. Que Deus abençoe você, a sua casa e o seu lar, no nome de Jesus. Um abraço.